revelou o inacreditável. O jato do bilionário só foi consertado após a surpreendente atitude dela. Juliana, uma mulher simples de coração gigante, despertou naquela manhã com o sol quentinho batendo na janela do seu pequeno comércio de verduras frescas. O cheiro da terra e do verde envolvia, como um abraço caloroso, e lembrava-a por que lutava tanto. Lucas, seu filho de 10 anos, que sonhava em voar. Hoje era um dia comum, mas a cidade, agitada com rumores, anunciava uma grande mudança. Um bilionário, Caio, havia chegado para uma conferência e, por ironia do destino, seu jato particular não conseguia decolar devido a uma falha mecânica. Para muitos, um mero aborrecimento, mas, para Juliana, era a oportunidade de transformar um sonho em realidade. Você vai ver, mamãe, um dia estarei lá em cima, pilotando, dizia Lucas, com os olhos brilhando de esperança. Ao ouvir as fofocas na feira, um lampejo de coragem tomou conta dela. O que poderia parecer loucura para alguns, era uma chance de mudar não apenas a vida do filho, mas também a sua. E se eu conseguisse ajudá-lo? Pensou, enquanto o coração pulsava forte. Sabia que Caio era conhecido por sua arrogância, mas a determinação de Juliana ficava mais forte a cada pensamento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Juliana se dirigiu ao aeroporto, o coração tum-tum-tum como um tambor. A primeira vez que se apresentou a Caio foi desastrosa. Ele riu dela, como se sua audácia fosse motivo de zombarias. Você acha mesmo que uma moça da cidade pode fazer algo por um jato como este? A voz dele ecoou em seus ouvidos. Envergonhada, Juliana saiu, mas a fé que seu avô, um homem de sabedoria e sonhos, lhe havia ensinado, fez com que não desistisse. Mesmo com os sussurros de incredulidade da comunidade, ela tomou coragem de tentar mais uma vez. A lua estava alta quando Juliana chegou ao aeroporto novamente. O jato, imponente e parado, parecia um gigante adormecido. Ela se aproximou, observando com atenção enquanto os mecânicos se frustravam. E então, algo acendeu dentro dela, como uma chama que não se apaga, uma ideia. Com as mãos trêmulas, mas decididas, ela começou a examinar o motor, escutando as almas do metal. Ao perceber um detalhe esquecido por todos, um calor correu por suas veias. Se conseguisse consertar, não provaria apenas seu valor, mas mostraria que não se deve subestimar quem vem do povo. Os murmúrios ao redor cresceram. Juliana podia sentir o olhar de Lucas, cheio de orgulho e esperança. Diante do risco, ela sabia que estava prestes a enfrentar um divisor de águas. Você consegue imaginar o que pode ocorrer quando o orgulho se depara com a verdadeira força de uma mulher? Em um ato de coragem, Juliana respirou fundo e estava prestes a testar sua hipótese sobre o motor. Será que Caio veria nela algo mais do que uma simples vendedora de verduras e reconheceria a fé de uma mãe? A resposta estava prestes a mudar tudo. Juliana ajustou os olhos para o motor do jato, ignorando as vozes ao redor que a observavam com incredulidade. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. Cada segundo parecia uma eternidade, e ela sabia que a sorte não poderia decepcioná-la agora. Com um sopro de determinação, ela se agachou mais perto do motor, sentindo a vibração da maquinaria em seus dedos. Coração acelerado, ela tentou visualizar as peças, como as instruções que seu avô um dia lhe tinha ensinado sobre como lidar com o desconhecido. Ele sempre dizia, Juliana, às vezes o que está quebrado pode ser consertado, basta procurar bem. A fala ecoava em sua mente enquanto seus dedos dançavam entre os componentes. Uma das correias parecia fora de lugar, e, com um puxão cuidadoso, ela comentou, talvez eu tenha encontrado o que precisa. O silêncio em torno dela se intensificou. Os mecânicos trocaram olhares surpresos, e Caio, que se aproximava, parou. A arrogância em seu olhar começou a se dissipar, substituída por uma mescla de curiosidade e dúvida. Ele, que sempre conseguiu tudo pronto, não sabia como reagir a uma mulher que desafiava suas expectativas. Juliana, você tem certeza que sabe o que está fazendo? Perguntou uma voz grave. Era um dos mecânicos, seu olhar repleto de ceticismo. Ela respirou fundo, puxou a correia com firmeza e respondeu, sei que posso encontrar uma solução. E se não tentar, nunca saberei.
A sinceridade em suas palavras ressoou como um grito de esperança. Os olhares agora eram de expectativa. Lucas, ainda em um canto, olhava para sua mãe com admiração. Ele sabia que ela carregava algo especial, uma força invisível que a tornava única. A pequena multidão que se formava ao redor começou a murmurar palavras de apoio. Alguns até sussurravam: "Vai, Juliana." A energia deles pulsava como uma corrente elétrica. Juliana ajustou a correia, com cada movimento se lembrando de Lucas e de seus sonhos. Se houvesse um caminho para torná-lo real, ela encontraria. Quando encaixou a peça, um clique ressoou, e sua confiança se renovou. Verificou os demais componentes que podiam estar comprometidos, sempre com a ideia de que os gargalos do motor precisavam fluir novamente. Finalmente, ela estava pronta. Chamou um dos mecânicos. "Vamos tentar ligar o motor agora. Só precisamos de coragem." O homem hesitou, mas, ao ver a determinação em seu olhar, cedeu. O motor foi ativado. O som é forte e profundo, uma promessa de que tudo poderia dar certo. O jato roncou como um leão despertando de um sono profundo. Juliana girou o rosto para Caio, que estava paralisado, os olhos arregalados. O bilionário parecia estar em uma batalha interna, entre o orgulho e a admiração. Ele havia subestimado alguém que não vivia em sua bolha de alta sociedade. O motor rugiu mais uma vez, e, quando parou, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Todos estavam à espera de uma resposta. Juliana, sentindo a adrenalina e a emoção, olhou para Lucas novamente, seu coração repleto de esperança. Teria ali começado uma nova história de superação? Caio finalmente se movimentou, os olhos brilhando com uma conexão renovada. Quem diria que uma vendedora de verduras faria o que muitos acreditavam impossível? Ele disse, um leve sorriso surgindo em seus lábios. O que ela não esperava, no entanto, era o que ele diria em seguida. "E se você me ajudasse em um projeto maior?" declarou, deixando as palavras pairando no ar. A proposta fez seu coração disparar. Para onde essa nova jornada levaria? Juliana sentiu um frio na barriga. A proposta de Caio pairava como uma nuvem sobre sua cabeça. Um projeto maior? O que ele realmente queria? As palavras dançavam em sua mente como um mistério a ser desvendado. O que poderia ser tão grande que ele pensasse em mim? Pensou com um misto de incredulidade e esperança. Os murmúrios ao redor começaram a crescer. O grupo de mecânicos se espreitava, fitando-a com uma mistura de respeito e curiosidade. Lucas, com os olhos fixos na mãe, parecia contagiar-se pela energia da situação. Ele tinha certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E, de fato, estava. "Juliana, se você conseguiu consertar o motor tão rápido, imagina o que poderia fazer em uma equipe de verdade?" insistiu Caio, com a voz agora mais firme. Ele se aproximou dela, a confiança transparecendo em sua postura. Detalhes dos desafios que a espera poderiam ser visíveis nos seus olhos, mas havia também uma centelha de algo mais, uma determinação que começava a se formar entre eles. Eu nunca pensei em integrar uma equipe desse tipo," ela respondeu, hesitante. As lembranças da barraquinha de verduras e da luta para manter tudo em pé a perseguiam. Mas a ideia de um projeto que pudesse realmente impactar a vida de outras pessoas a atraía como um magneto. E isso a fez refletir. "Vamos lá, Juliana. Você tem uma visão incrível e um talento que eu não esperava. O que acha de me acompanhar? Podemos construir algo juntos, algo que vai além do que você imaginou." A intensidade das palavras de Caio fez seu coração acelerar novamente. E, por um momento, ela se permitiu sonhar. Quais seriam os objetivos desse projeto? Ela perguntou, tentando esconder um misto de medo e empolgação que se espreitava. O que ele tinha em mente poderia ser um golpe de sorte ou um naufrágio completo. Ela não queria mais uma desilusão. A expressão de Caio se iluminou, como se ele tivesse visualizado um futuro brilhante nas possibilidades que se abriam. "Estou pensando em lançar uma linha de jatos pequenos, acessíveis, que conectem comunidades distantes. O transporte ainda é um desafio para muitos." Seu rosto se encheu de paixão ao falar do projeto. "Pessoas como você, que têm garra e um conhecimento prático, são exatamente o que a gente precisa." Juliana sentiu o peso das palavras dele. A ideia de fazer parte de algo tão grande, que poderia realmente transformar vidas e fornecer acesso a quem mais precisava, fez seu peito arder de emoção. Contudo, o medo ainda a segurava como uma corrente invisível. Ela virou-se para Lucas, que aguardava ansioso, seus olhos brilhando com a expectativa. "Eu não tenho experiência em grandes projetos, Caio.
E se eu falhar? Questionou, quase em um sussurro. E se você brilhar? Ele a desafiou, com um brilho nos olhos que a encorajava. Você já fez algo incrível hoje. Eu realmente acredito que você pode nos levar além. Posso prometer que não estará sozinha. O silêncio ao redor se fez novamente, como se o mundo tivesse parado para ouvir a resposta dela. A adrenalina pulsava em suas veias, e a insegurança se transformava em determinação. Juliana respirou fundo, olhando novamente para o motor. Cada peça, cada engrenagem, simbolizava não apenas o que ela fizera até agora, mas um futuro em que ela poderia acreditar e lutar. E, acima de tudo, o olhar de Lucas queimava em sua mente como um chamado. Está certo. Vamos fazer isso. A determinação jorrou em suas palavras, com uma clareza que a surpreendeu. Enquanto a multidão explodia em aplausos, Caio sorriu, um sorriso que encheu o ambiente de animação. Mas o que ela não podia prever era que, no próximo dia, uma mensagem inesperada chegaria, desafiando tudo que ela construíra até ali. O que mais estava reservado para essa nova jornada? O amanhecer trouxe consigo uma brisa gelada, e Juliana despiu-se da emoção da noite anterior. Ela acordou com uma mistura de excitação e ansiedade. Suas mãos tremiam ao preparar o café da manhã. A ideia de fazer parte de um projeto tão ousado ainda ecoava em sua mente, mas o peso da responsabilidade recém-descoberta fazia duvidar de si mesma. Lucas, sempre otimista, não percebeu a hesitação da mãe. Ele estava ocupado sentado à mesa, desenhando aviões em um caderno. Olha, mamãe, um dia vou voar assim. Ele exclamou, com os olhos brilhando de esperança. Juliana sorriu, sentindo o coração derreter um pouco com o sonho do filho. Era por ele que ela estava disposta a encarar o desconhecido, enfrentando seus próprios medos. Enquanto arrumava as coisas, seu celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Uma mensagem de Caio. Juliana, você pode se encontrar comigo hoje? Preciso discutir algumas ideias para o projeto e gostaria que você estivesse presente. Isso pode ser importante. Ela leu e releu a mensagem, o estômago revirando. A urgência nas palavras dele a deixou intrigada e apreensiva. O que poderia ser tão importante? E se ele tivesse mudado de ideia? Uma incerteza começou a tomar conta. Após deixar Lucas na escola, Juliana decidiu que iria se encontrar com Caio, mesmo que a dúvida ainda insistisse em sua mente. A cada passo rumo ao local combinado, o som de seu próprio coração parecia ecoar nas ruas. Pequeninos gestos de encorajamento, como um sorriso aqui e ali, ajudaram a amolecer a tensão que envolvia. Quando chegou ao lugar marcado, uma pequena oficina ao ar livre, Caio já aguardava. Ele estava ao lado de um esboço de uma aeronave, o olhar concentrado nos detalhes. Ótimo que você veio, Juliana. Ele sorriu, iluminando o ambiente. Acho que encontrei um investidor. E ele está interessado em apoiar nosso projeto. O coração dela pulou. A ideia de realmente trazer essa visão à vida parecia mais real do que nunca, mas a angústia logo voltou. Um investidor? E se não formos bons o bastante? E se ele desistir? Esse é o risco, mas você já começou a se destacar. Caio falou, a paixão em sua voz contagiante. O meu contato é um bilionário conhecido por apoiar ideias inovadoras. Seu nome pode abrir portas incríveis. Então, no momento em que eles conversavam, a dúvida que havia surgido se transformou em uma lucidez inesperada. O que significava para Juliana ter essa oportunidade? Algo dentro dela se acendeu. Ela não poderia deixar que o medo a paralisasse. E o que ele espera de nós? Juliana perguntou, engolindo em seco. Ele está interessado na sua visão e experiência prática. Você é a chave que pode fazer tudo isso acontecer. Caio a incentivou com entusiasmo. Os olhos de Caio cintilavam, e ela poderia quase sentir a energia vibrante entre eles. A ansiedade deu lugar à determinação. E, com aquela possibilidade à frente, uma nova ideia começou a crescer. Podemos ir ainda mais longe. E se incluirmos pessoas das comunidades que precisamos ajudar como parte do processo de construção do projeto? Isso é brilhante. Inclusão é uma parte fundamental. Caio respondeu, surpreso e animado. Você está pensando fora da caixa. Isso é exatamente o que precisamos. Podemos fazer um workshop e envolver a comunidade no desenvolvimento. A empolgação de Juliana subiu como um foguete. Ela estava lá, de pé, com um projeto e uma proposta que poderia mudar vidas. Contudo, naquele momento de euforia, um pensamento perturbador a atingiu como um raio. E se o investidor não aceitasse essa ideia ambiciosa?
E se a pressão lhe fizesse perder tudo novamente? Enquanto tentavam moldar a visão, uma sombra passou entre eles. O telefone de Caio tocou incessantemente, rompendo o clima criativo. Ele olhou a tela e a expressão de seu rosto mudou. O sorriso se apagou lentamente. Juliana ficou ansiosa, aguardando a resposta dele. É um investidor. Ele está a caminho, Caio disse, a voz um tanto trêmula, carregando um peso que ela não podia ignorar. O que ele diria? Que impacto isso teria? Naquele momento transformador, Juliana sentiu que algo monumental estava prestes a ocorrer. Mas o que poderia significar para o futuro dela, de Lucas e do projeto? E se algo saísse errado? Ela estava prestes a descobrir. O ar estava carregado de expectativa, e Juliana podia sentir a tensão pulsando ao seu redor. Caio olhou para ela, os olhos ansiosos, como se sua coragem dependesse dela. Vamos ficar calmos, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Lembre-se, tudo vai dar certo. Juliana assentiu, mas a ansiedade apertava seu peito. O tempo parecia se arrastar e fazer ecoar sua incerteza. Ela respirou fundo, tentando encontrar um equilíbrio interior. Tudo isso era um salto no desconhecido, e mal conseguia acreditar que estava prestes a se encontrar com alguém que poderia mudar suas vidas. Os minutos se arrastavam, e ela observava Caio checar o celular repetidamente. Cada vez que ele olhava para a tela, Juliana sentia um frio na barriga. O que esse investidor realmente queria? Ele acreditava na sua ideia? Será que, ao vê-los, não ficaria desapontado? A verdade é que sua autoestima estava em jogo, e a pressão era palpável. Finalmente, um carro elegante parou em frente à oficina. Juliana quase não se conseguia mover, os músculos parecendo paralisados enquanto observava uma figura alta e bem vestida sair do veículo. É ele! Sussurrou, esfregando as mãos nervosamente. Caio acenou, um sorriso nervoso se formando em seu rosto. Sim, é ele. Respira fundo, Juliana. O homem se aproximou, e a primeira coisa que Juliana notou foram seus olhos, que transmitiam uma confiança quase intimidadora. Ele era imponente, mas tinha um sorriso amável. Oi, pessoal. Desculpem o atraso. Estava ansioso por este encontro, ele disse, a voz profunda, mas calorosa. Caio apresentou Juliana rapidamente, e ela tentou forçar um sorriso enquanto sentia as palavras entaladas na garganta. Mas assim que o investidor a olhou, algo em seu olhar a fez sentir que ele não estava ali para julgá-la, mas para ouvir. Aquela sensação de acolhimento a surpreendeu. Juliana, eu ouvi muito sobre você. Caio fala de sua paixão e de suas ideias. O que você tem em mente? A pergunta o fez parecer genuinamente curioso. Nós queremos construir um projeto que não apenas ajude as comunidades, mas que também as envolva no processo. Acreditamos que a inclusão pode ser o ponto central do nosso trabalho. Juliana começou a falar, sua voz vacilando, mas a paixão nas suas palavras já estava começando a fluir. O investidor a escutava atentamente, e quando terminou, ele realmente sorriu, com um brilho nos olhos. Isso é exatamente o que o mundo precisa. Sabia que investir em algo que vá além do lucro é fundamental hoje em dia? Sua ideia tem o poder de impactar vidas. Juliana sentiu um calor se espalhar por seu corpo, como se todas as suas dúvidas tivessem se dissipado instantaneamente. Aquela validação era tudo o que ela precisava. Mas, de repente, o medo voltou. E se não conseguirmos realizar tudo isso? E se o projeto falhar? Ela deixou escapar, quase sem querer, mas as palavras pareceram ecoar no ar. Ele a olhou com um semblante sério e disse: é normal ter medo, mas o que importa é que você tente. Cada passo dado é uma experiência que pode ser transformadora. Não tenha medo do fracasso, mas sim da falta de tentativa. As palavras dele tocaram Juliana de uma forma que ela não conseguia explicar. Um fio de coragem entrelaçou-se com suas dúvidas, criando uma nova perspectiva. O caminho à frente poderia ser incerto, mas, por algum motivo, ela se sentia mais disposta a enfrentá-lo. Lucas, sua razão, sua luz, passou pela sua mente. Tudo isso era por ele. E se esse projeto pudesse dar a ele a chance de sonhar ainda mais alto, o investidor então sugeriu: vamos agendar uma reunião na próxima semana para mais detalhes. Estou empolgado com o que vem pela frente. Claro! Será um prazer! Caio exclamou, enquanto Juliana apenas acenava, uma onda de adrenalina percorrendo o ao se despedir. Ela não pôde deixar de sentir que aquela era nossa única chance. Mas assim que se afastaram, um sentimento sombrio a invadiu. O que aconteceria agora? E se as expectativas fossem grandes demais? Assim que dirigiu o olhar para Caio, percebeu que ele tinha uma.
expressão de animação, mas algo a inquietava. Juliana, o que foi? Caio perguntou, preocupado com seu silêncio. Ela hesitou por um segundo. Eu só espero que não sejamos deixados para trás, assim como aconteceu antes. Caio acenou com compreensão, mas a determinação em seu olhar reconfortou-a. Não vamos. Isso é diferente. Em um momento de conexão, eles se sentaram, sabendo que o futuro se tornava uma tela em branco, esperando para ser pintado com as cores de suas ações. Mas a pergunta pairava no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir para transformar essa ideia em realidade? E, mais importante, quem se interporia em seu caminho? Juliana não conseguia dormir naquela noite. O clima estava pesado, e os pensamentos a cercavam como sombras. A conversa com o investidor tinha acendido uma chama dentro dela, mas a dúvida ainda corria como um rio turbulento em seu peito. E se tudo não passasse de um sonho? Ela fez questão de revisar cada detalhe da apresentação que planejavam fazer na semana seguinte. Anotou, reescreveu, e, mesmo assim, a ansiedade não ia embora. Quando o dia amanheceu, o sol raiava tímido, e Juliana decidiu ir à oficina mais cedo. O cheiro do café fresco e a luz do lugar logo a acolheram, como se o espaço estivesse ao seu lado nessa jornada. Caio chegou logo depois, seu semblante irradiando animação e energia. Você não vai acreditar no que eu encontrei. Caio exclamou, quebrando o silêncio. Ele segurava um folder cheio de informações sobre um novo financiamento colaborativo que poderia ser interessante para o projeto. Juliana olhou para o papel e seu coração disparou. As possibilidades pareciam infinitas. Você realmente achou que seria fácil? Juliana brincou, tentando esconder o nervosismo que começava a tomar conta dela novamente. Lágrimas de alegria a caminho, minha amiga. Caio riu, antes de começarem a estudar o material. À medida que exploravam as opções, a conversa fluiu como um rio cristalino. Eles deixaram a ideia inicial de lado e começaram a sonhar grande. A inclusão, o empoderamento, a transformação social, tudo isso agora parecia palpável. Mas, com cada nova ideia que surgiu, o peso das expectativas cresceu. Juliana sentia a imensidão responsável pela sua missão. Um dia, depois de muito debate, quando tudo acalmou, ela olhou nos olhos de Caio. Se der errado, o que vamos fazer? Ele parou por um instante. A seriedade no ar fez com que o riso do começo da conversa esmaecesse. Acreditar é a primeira parte. Temos que estar preparados para a jornada, não apenas para o destino. As palavras de Caio reverberaram na mente de Juliana como um mantra. O dia se passou repleto de novas ideias, cada uma mais ousada que a outra. Eles começavam a moldar um plano que não apenas atendia às expectativas do investidor, mas que também refletia quem eles realmente eram. Com o passar das horas, Juliana começou a se sentir mais segura. As paredes da insegurança estavam se desmoronando, dando espaço a uma nova visão. Acho que podemos ir em frente e buscar parcerias. Se realmente formos uma equipe, podemos fazer algo transformador, ela disse animada, os olhos brilhando com esperança. Ao final do dia, Juliana saiu da oficina com um novo propósito. O caminho ainda estava cheio de incertezas, mas decidida a não deixar que o medo governasse suas ações. Ao chegar em casa, sentou com Lucas, contou sobre a ideia e sobre o que estava por vir. O sorriso do filho lhe encheu o coração de amor e esperança. Ele acreditava nela, mais do que qualquer um. Porém, enquanto contemplava seus sonhos, algo alertou Juliana. Uma mensagem no celular. Uma notificação do investidor. Oi, Juliana. Precisamos conversar urgentemente sobre algo que pode impactar nosso projeto. Você pode me ligar? O coração dela disparou novamente. O que significava aquilo? Poderia ser uma boa ou uma má notícia? A ansiedade retornou, mas agora acompanhada de uma determinação renovada. Era hora de agir e enfrentar brutalmente a realidade, qualquer que ela fosse. Como seriam as palavras dele? E se o que estava por vir mudasse tudo? Juliana sentou no sofá, o celular pesando em suas mãos. A mensagem do investidor ecoava na sua mente, enquanto os batimentos do coração aceleravam. Ela podia quase sentir a adrenalina pulsar, misturada com uma pontada de medo. O que poderia ser tão urgente? Não haveria como fugir disso. Tentar relaxar parecia uma missão impossível. Olhou pela janela, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com laranjas e rosas vibrantes. A beleza do momento era contrastante com a tempestade interior que a consumia. Lucas estava em seu quarto, imerso nos estudos, alheio à batalha emocional da mãe. Juliana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos.
E se a conversa não fosse tão boa assim? E se o plano deles não tivesse futuro? 1 milhão de perguntas e suposições a cercavam, mas ela sabia que precisava tirar isso a limpo. Não podia permitir que a dúvida lhe roubasse a clareza. Com um toque nervoso, ela ligou para o investidor. O toque soou longo e solene, como se o tempo tivesse desacelerado. Cada sinal sonoro parecia amplificar seu nervosismo até que, finalmente, ele atendeu. Oi, Juliana. Que bom que você ligou. Precisamos discutir alguns detalhes sobre o projeto, começou o investidor, com um tom de voz firme. Ela engoliu em seco. Claro, estou ouvindo. Estou impressionado com o trabalho que você e o Caio têm feito. Mas precisamos de uma realocação nos recursos. Acredito que podemos investir, mas precisamos fazer ajustes significativos no planejamento inicial. É uma oportunidade ao mesmo tempo arriscada e ousada. As palavras dele pareciam flutuar na sala, enquanto Juliana processava cada uma delas. O que seriam esses ajustes? O que ele realmente esperava? A mistura de esperança e apreensão quase a desarmou. Juliana, você está me ouvindo? Ele a trouxe de volta à realidade. Com uma respiração profunda, ela respondeu, sim, estou aqui. O que você precisa que mudemos? Ele explicou que, para aumentar o retorno sobre o investimento, eles precisavam focar em um nicho maior que poderia trazer mais visibilidade e interação. O projeto não seria apenas um sonho social, mas também um caminho para o lucro. A ideia de transformar sua visão pura em um produto comercial a fez sentir-se um pouco perdida. Mudar o foco é uma coisa grande, mas não quero perder a essência do que estamos tentando fazer. Não é só sobre o dinheiro, é sobre a transformação real, disse Juliana, a sinceridade na sua voz quase palpável. Eu entendo, mas o mercado é desnorteante. Precisamos de receita para tornar isso sustentável. A visão é importante, mas sem financiamento, ela se perde no tempo. O tom do investidor mudou, quase era como se ele estivesse armando uma armadilha. A cada palavra, Juliana sentia uma pressão interna maior. Preencher um posicionamento mercadológico poderia comprometer o que ela desejava. Qual seria o limite que ela estava disposta a enfrentar pelo sucesso desse projeto? Havia uma linha muito fina entre a ambição e a avareza. Enquanto ele falava, ela hesitou, pensando na conversa que havia tido com Caio. Finalmente, interrompeu, decidida. Se o caminho é esse para o dinheiro, precisamos encontrar um meio de fazer isso sem perder nossa integridade. Não sou apenas uma empreendedora em busca de lucro. Quero algo que certa e verdadeiramente faça diferença na vida das pessoas. Uma pausa se seguiu do outro lado da linha. Juliana pôde imaginar a reação dele, um misto de surpresa e talvez um pouco de respeito. Você é realmente apaixonada pelo que faz, e isso é admirável. Vamos trabalhar nisso. Mas esteja preparada para o desafio, ele afirmou. A ligação encerrou-se, e Juliana sentia-se como se tivesse corrido uma maratona, mas uma peculiar sensação de alívio e determinação a envolveu. Ela queria seguir em frente, mas a verdade é que havia um mundo desconhecido à sua frente. Era um novo passo, mas aonde isso levaria? Seria a escolha certa? Aquela mistura de incertezas pairava, mas uma coisa ela tinha certeza, estava pronta para lutar pelo que acreditava. Agora, precisava discutir isso com Caio. Enquanto pensava nisso, a porta se abriu. Lucas entrou e, com a inocência de uma criança, perguntou, mãe, você está bem? Parece que viu um fantasma. Juliana sorriu, tentando esconder sua vulnerabilidade. Estou ótima, meu amor, e cheia de desafios pela frente. E você, está preparado para um pouco de aventura? Mas, enquanto falava, a incerteza continuava a pulsar. O que exatamente essa nova aventura poderia trazer? Ela sabia que a resposta estava apenas começando a se revelar. Juliana não conseguia parar de pensar no que havia acabado de acontecer. A ideia de mudar a direção do projeto, mesmo após tantas horas de trabalho árduo, a deixava inquieta. Cada palavra do investidor parecia ecoar em sua mente, criando um turbilhão de sentimentos. O que poderia significar essa mudança para a ideia original que ela e Caio idealizaram juntos? Com seu coração martelando no peito, sabe que precisa conversar com Caio, mas hesita. Ele tem uma visão mais pragmática, sempre a puxando para a realidade do mercado. O contraste entre a paixão dela e a lógica dele era, ao mesmo tempo, um ponto de força e uma fonte de conflito. Seria possível encontrar um meio-termo que preservasse a essência do projeto? Lucas puxou a mão da mãe, interrompendo seus pensamentos. Mãe, vamos preparar um lanche? Estou com fome.
Havia algo de reconfortante na simplicidade do pedido de Lucas. Juliana aceitou a passagem breve para a tranquilidade. Preparar o lanche se tornava um ritual que acalmava sua mente agitada. Os dois se dirigiram à cozinha. O cheiro do pão torrando e da manteiga derretendo preenchia o ar, ajudando-o a afastar um pouco as nuvens escuras que encobriam seus pensamentos. Quando estavam na mesa, Lucas falava sobre a escola, sobre como queria fazer uma apresentação no próximo mês. A ideia de apresentar algo que ele mesmo tinha criado fez Juliana sorrir. Você vai arrasar, meu amor, disse ela, o orgulho transbordando em sua voz. Ele sorriu de volta, os olhos brilhando. Mas sabe, mãe, às vezes eu fico nervoso, e se as pessoas não gostarem? O inseguro tom de Lucas a fez lembrar da própria ansiedade em relação ao projeto. Todo mundo tem medo de errar, amor. O importante é você acreditar na sua ideia. Não é o que sempre falamos. A gente aprende com os erros. Ao dizer isso, Juliana percebeu que estava também falando para si mesma. O medo de perder a essência daquilo que eram poderia ser um obstáculo, mas também uma oportunidade de crescimento. No entanto, enquanto Lucas devorava seu lanche e falava sobre sua apresentação, Juliana sentia uma sombra se aproximar, desconectando-a do momento. Caio ainda não sabia sobre a conversa que ela tivera com o investidor. A ideia de trazê-lo para esse novo desafio a deixava inquieta, mas seu instinto dizia que era hora de abrir o jogo. Assim que Lucas terminou, Juliana decidiu que era hora. Está na hora de buscar o Caio para conversarmos. Você reconhece o que ele significa para nós, certo? Pergunta com uma leveza no tom. Lucas balança a cabeça afirmativamente, sem perceber completamente a gravidade do próximo passo. Enquanto caminhava até o escritório onde Caio geralmente trabalhava, seu coração batia forte. O que ele diria? Ele veria as mudanças como uma oportunidade ou como uma traição ao que eles haviam sonhado? Juliana encontrou Caio com os braços cruzados, olhando para a tela do computador. Ele se virou, e a expressão dele, entre curiosidade e expectativa, fê-la sentir um frio na barriga. Oi, Juliana. Você parece diferente. Alguma coisa aconteceu? A pergunta dele fez com que o momento ficasse mais tenso. Juliana respirou fundo e sentiu que precisava ser honesta. Aquela era a primeira vez que daria um passo juntos em águas tão desconhecidas. Precisamos conversar sobre o projeto, começou ela, mas as palavras pareciam secas na sua boca. Quando Caio franziu a testa, ela soube que aquilo era maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Uma nova fase estava começando, mas que tipo de onda iriam pegar? A insegurança deu lugar a uma determinação sutil. E se isso nos levar a um lugar que não esperávamos? Ele sussurrou, quase como um desafio. A pergunta pairou no ar, e Juliana se deu conta de que a resposta não dependia só dela, mas das escolhas que fariam juntos. A conversa estava apenas começando, e as emoções se acumulavam. Enquanto as palavras estavam prestes a sair, um novo chamado ecoou pela casa. O telefone dela tocou novamente, interrompendo o clima que começava a se formar. Imaginando que poderia ser a confirmação do investidor ou, quem sabe, uma nova reviravolta, Juliana se sentiu apertar o estômago. O que essa nova chamada traria? Juliana hesitou apenas por um segundo, antes de pegar o celular e olhar a tela. O nome de uma amiga antiga brilhava contra o fundo da interface. Era Jéssica, alguém que ela não via há meses. A curiosidade rapidamente misturou-se ao nervosismo. O que poderia estar acontecendo para ela ligar agora? Desculpe, Caio, precisa esperar mais um minuto, disse, enquanto atendia a chamada. Oi, Geis. Sua voz soou mais animada do que se sentia. A voz de Jéssica vinha carregada de uma energia contagiante. Juliana. Olha, não quero te assustar, mas você precisa saber de algo. É sobre aquele investidor que vocês estão conversando. O sangue de Juliana gelou. Havia algo no tom de Jéssica que a deixou em alerta. Sobre o investidor? O que aconteceu? Eu não sei como explicar, mas é algo importante. Ele não é só um investidor. Tem um histórico complicado. Várias pessoas que trabalharam com ele perderam seus projetos, suas ideias, suas identidades. Ele é conhecido por transformar tudo do jeito dele. Juliana sentiu o coração acelerar. O que estava escutando não era apenas uma informação, era uma advertência. A conversa com Caio estava ganhando uma nova dimensão. Como você sabe disso? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Eu tenho uma amiga que foi bem próxima dele. Tem histórias que fazem o cabelo da gente em pé. Ele não é uma pessoa fácil, Juliana,
Corre riscos. Jéssica tossiu nervosamente, e coube a Juliana decidir se aquilo era uma intuição ou uma realidade. Estou em uma conversa agora. Preciso pensar sobre isso, Geis. Obrigada por me avisar. Ela desligou e virou-se para Caio, que a observava em silêncio. Foi sobre o investidor? Caio perguntou. A tensão em sua voz era palpável. Juliana assentiu, sentindo que cada palavra se tornava um peso cada vez maior. Descobri que ele tem uma reputação não muito boa. Jéssica me alertou que muitos perderam tudo com ele. Essas informações mudaram o grau de urgência na sala. Caio ajustou a postura. Sua expressão passou de curiosidade a preocupação. Preciso saber isso mais a fundo. O que vamos fazer? O bate-coração no peito de Juliana intensificou-se, mas havia também uma chama de determinação surgindo. A opinião de Caio sempre a guiara, mas agora as coisas pareciam diferentes. Precisamos ser estratégicos. Talvez seja a hora de proteger nossa ideia. Não sei se essa nova direção é o que queremos. Não quero perder o que construímos. Suas palavras saíram mais firmes do que ela esperava, e isso a encorajou. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Perguntou Caio, analisando cada sílaba. Sim, eu acredito. A essência do nosso projeto é importante, e não podemos deixar que alguém decida por nós. Juliana sentia uma adrenalina pulsando. A energia do momento a envolvia, e aquele era um ponto de virada. Então vamos reformular a estratégia. Se formos por esse caminho, não podemos errar, Caio murmurou, agora com olhar determinado. Os dois, alinhando suas mentes criativas, se deixaram levar pelo impulso de olhar para o futuro juntos. Mas, antes que pudessem trocar novas ideias, o telefone dela vibrou na mesa. Desta vez, era uma mensagem de texto, e pelo jeito que a tela se iluminou, era de alguém que ela não esperava. A mão de Juliana tremia ligeiramente enquanto ela olhava a mensagem. Os olhos de Caio se fixaram em seu rosto, a expectativa crescia. Quem é? Ele indagou. É do investidor, ele quer se encontrar pessoalmente agora. A respiração de Juliana ficou presa na garganta. O que ele poderia querer discutir àquela altura? E, principalmente, o que isso significava para o futuro do projeto? A ansiedade que sentia antes se amplificava. E agora, o que vamos fazer? A voz de Caio cortou o ar pesado que se formava. Minha intuição diz que é uma prova, e não posso deixar passar. Nós precisamos ir. É hora de decidir de que lado estamos. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Ambos compreendiam que a próxima decisão poderia mudar tudo novamente. Juliana se virou para a porta, sua mente fervilhando em dúvidas, mas a certeza de que precisavam enfrentar aquele desafio a guiava. Vamos juntos, então? Perguntou Caio. E, sem esperar pela resposta, os dois se dirigiram à porta, prontos para encarar o que estava por vir. A atmosfera no escritório era carregada de tensão e expectativa. Juliana e Caio foram em direção ao encontro com o investidor, o coração dela batendo acelerado. O caminho parecia longo e tortuoso, repleto de incertezas e promessas. A voz de Jéssica ainda ecoava na mente de Juliana, mas ela estava decidida a não deixar o medo governar suas ações. Ao entrarem na elegante sala de reuniões, Juliana sentiu o cheiro do café fresco e as intensas cores das paredes. O investidor já estava lá, esperando. Ele tinha um olhar perspicaz e analisava os dois com um sorriso que não prometia nada, mas carregava um ar de superioridade. Obrigado por virem, ele começou, com uma postura solene. Estamos em um momento crucial, e suas ideias são muito valiosas. O coração de Juliana pulsou ao ouvir isso, mas logo se lembrou das advertências. Ela não poderia se deixar levar pelo encanto. Nós gostaríamos de discutir algumas direções que levem em consideração o impacto social do nosso projeto, ela disse, a voz firme apesar do nervosismo. Ao seu lado, Caio a apoiava com um olhar confiante, encorajando-a a seguir. O investidor arqueou uma sobrancelha, surpreso com a assertividade dela. Impacto social é importante, mas precisamos de lucro. Imagino que você tenha pensado sobre como alavancar isso. Juliana respirou fundo. Sim, mas não podemos perder nossa essência. Nossa proposta é sobre transformação, não apenas sobre números. Ao olhar nos olhos do investidor, uma onda de coragem a envolveu. Ela sabia que não estava sozinha na luta. A conversa fluiu, e Juliana se deixou guiar pela paixão pelo projeto. Ela expôs as ideias de como poderiam manter a comunidade no centro do desenvolvimento,
apresentando um modelo que tranquilizava o potencial de retorno, mas também mantinha o foco na inclusão. O investidor parecia contemplar sua visão, mas o perigo de sua essência ser distorcida sempre pairava no ar. Caio interveio, agregando suas experiências e visão de mercado, criando uma harmonia entre seus pensamentos. A reunião, que antes parecia um jogo de xadrez tenso, agora tomava forma como uma dança dos dois, em busca de um equilíbrio. Eu posso ver que ambos têm uma visão diferente, mas sólida. Isso me agrada, disse o investidor, finalmente mostrando um sorriso genuíno. Mas vamos precisar de um plano específico que mostre equilíbrio entre idealismo e pragmatismo. O que acham de começarmos com um projeto piloto? A palavra piloto acendeu a chama da esperança em Juliana. Uma possibilidade de concretizar suas ideias sem desvirtuar sua essência. Ela respondeu rapidamente. Podemos trabalhar em algo viável. Um projeto menor poderia servir como modelo para mostrar que é possível fazer as duas coisas. O investidor assentiu, impressionado com a capacidade dela de se adaptar. Ótimo! Então, vamos entrar em detalhes sobre um plano que atrai investidores, mas mantenha o foco no social. Juliana e Caio passaram as próximas horas discutindo o projeto, moldando o que poderia ser um novo começo. As conversas transitaram por desafios e soluções, e a energia no ambiente se encheu de um otimismo contagiante. Juliana pode sentir sua confiança crescer, sabendo que estava fazendo o que acreditava, ao lado de Caio, sua âncora em um mar de incertezas. Quando finalmente saíram da reunião, havia um brilho nos olhos de ambos. Eles carregavam algo novo, uma sensação de que estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. Juliana não podia evitar pensar em Lucas e nos sonhos que os dois tinham. Naquela tarde, os sonhos pareciam mais próximos. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, Caio disse, enquanto caminhavam. Você foi incrível lá dentro. Juliana sorriu, mas ainda tinha um temor que a acompanhava. Só espero que encontremos um jeito de permanecer fiéis ao que acreditamos. O caminho seria longo e desafiador, mas agora havia um fio de esperança que os unia. Eles estavam prontos para trilhar essa jornada, juntos, como uma equipe. Quando a noite chegou, Juliana chegou em casa e encontrou Lucas. Ele estava envolto em seus desenhos, com um sorriso radiante. Ela se inclinou para dar um beijo na testa dele. Como foi seu dia, meu amor? Perguntou. Foi ótimo. Aprendi sobre aviões na escola. Um dia, quero pilotar um. Lucas respondeu, fazendo os olhos de Juliana brilharem de orgulho. E você vai, meu amor, ela garantiu, segurando a mão pequena dele. Porque você me lembra que nunca devemos parar de sonhar. Naquele momento, Juliana percebeu que cada passo que tomava era uma construção do futuro que tanto desejava. E, acima de tudo, ela aprenderá que acreditar e lutar pelo que se ama é o maior presente que ela poderia dar a Lucas. O mundo estava cheio de incertezas, mas agora, com Caio ao seu lado e a visão de um futuro em construção, Juliana se sentia preparada para enfrentar qualquer desafio. E dessa forma, a jornada para realizar seus sonhos apenas começava. Agora, eu queria que você fizesse parte desse movimento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e ajuda muitíssimo. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação inspiradora. Não fique só assistindo. Este é o momento de mostrar seu apoio.